Olá, meus caros irmãos, estamos aqui novamente dando sequência aos nossos vídeos neste tempo de Quaresma e estamos vivenciando agora, que é um tempo de conversão e por isso também um tempo de confissão. Por isso, antes mesmo de falarmos sobre a observância da caridade, nós queremos falar um pouco sobre a grande necessidade da confissão para nós católicos neste tempo de Quaresma. Mas antes de falarmos sobre o que de fato a Igreja ensina e a necessidade da confissão, nós queremos falar um pouco sobre os fundamentos da confissão. Porque para muitos cristãos, inclusive muitos de nós católicos, a confissão é vista como algo estranho, ou algo desnecessário, ou algo sem fundamento, quando na realidade esse ato de confessar os pecados a uma outra pessoa já vem desde o Antigo Testamento. Se nós formos ver, por exemplo, no livro do Levítico, eu vou ler um pequeno trecho do livro do Levítico, que foi um livro escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo. Veja o que diz, por exemplo, no capítulo 5 e no versículo 5 do livro do Levítico. Após mencionar uma série de pecados, no versículo 5 diz o seguinte: se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido. E aqui é bom que nós entendamos que essa confissão que era feita já neste tempo, não era feita a uma pessoa somente, a um sacerdote. Era uma confissão solene e pública. A pessoa confessava o pecado diante do povo. E hoje, no entanto, muitas pessoas reclamam porque tem de confessar a apenas uma pessoa, apenas ao sacerdote, apenas ao ministro de Deus. E logo em seguida, no versículo 6, diz o seguinte: levará a Yahvé como sacrifício de reparação pelo pecado cometido uma fêmea de gado miúdo em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele o rito de expiação que o livrará do seu pecado. Então veja, o ato da confissão e o ato de ir até o sacerdote. Isso há mais de 1000 anos antes de Cristo. No Novo Testamento, já no Evangelho, antes mesmo de Nosso Senhor instituir o sacramento da penitência, da confissão, nós vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 6, que as pessoas iam até João Batista, isso antes mesmo de Jesus iniciar a sua vida pública. As pessoas iam até João Batista, eram batizadas e confessavam os seus pecados. Então vejam que esse hábito, esse costume permanecia até os tempos de Cristo e continuou através dos séculos na sua igreja. E para confirmar, finalmente, Nosso Senhor no Evangelho de São João, eu vou ler aqui o trecho, de forma muito clara, diz aos seus apóstolos, diz à sua igreja, no versículo 20 do capítulo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então veja, não há como ser mais claro do que isso. Nosso Senhor fala da forma mais clara possível. Aqueles a quem a igreja, a quem o sacerdote, a quem o bispo perdoar os pecados, serão perdoados. Aqueles que não tiverem, não receberem a absolvição, não serão perdoados. Então vejam, quais pecados então são obrigatórios de serem confessados? Vejam o que diz no Código de Direito Canônico, no número 988.
o fiel tem a obrigação de confessar, quanto à espécie e ao número, todos os pecados graves que tiver consciência. Então veja que é importante entender que os pecados graves devem ser confessados em número. Se a pessoa não souber o número, por terem sido várias vezes, então deve-se confessar o pecado e dizer que foi cometido várias vezes ou muitas vezes. E a espécie. Aqui muitas pessoas confundem um pouco, porque, por exemplo, se você peca contra o 6º mandamento, não basta chegar diante do sacerdote e dizer, pequei contra a castidade. É preciso dizer a espécie do pecado. É preciso separar, já que existe uma grande diversidade de pecados dentro deste mandamento. Então é preciso dizer, por exemplo, se foi um pecado de adultério, ou um pecado de fornicação, ou qualquer outro dentro deste mandamento. Então, especificar qual é o pecado. Depois, com que frequência nós somos obrigados a nos confessar? Aí entra outra questão. A igreja nos obriga, através do seu 2º mandamento, não é mandamento da lei de Deus, é mandamento da igreja, que são 5. No 2º mandamento, a igreja nos obriga a confessarmos ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Quem não confessa ao menos uma vez por ano já comete pecado grave. Mas, logo no número 989, também do Código de Direito Canônico, a igreja nos recomenda, nos aconselha a confessarmos também os pecados veniais, não apenas os mortais. Então, por que a igreja nos recomenda, assim também no catecismo, essa confissão dos pecados veniais? Existem 4 razões básicas que eu vou ler para vocês, pelas quais a igreja nos orienta a confessar os pecados leves. Vejam, o número 1458 diz o seguinte: apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo e a progredir na vida no Espírito. Recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Então, para finalizar, vou repetir as 4 razões pelas quais a igreja nos orienta a confessar os pecados veniais. Por quê? Isso nos ajuda a lutar contra as más tendências que temos, a formar a nossa consciência, a progredir na vida do Espírito e a nos deixarmos curar por Cristo. Então aproveitemos este tempo em que os padres fazem muitos mutirões de confissão e confessemos todos os nossos pecados, deixemos-nos curar por Cristo, como diz o Catecismo da Igreja. Que Deus abençoe você. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários do nosso vídeo. Futuramente faremos outros vídeos sobre confissões e daremos sequência neste tempo de Quaresma. Fique em paz, Deus abençoe.